Ok. Então, essa segunda unidade que a gente está começando hoje, né, de oscilações e depois ondas. Então, é essencialmente um formalismo que a gente vai aprender a entender e a manipular, ok? E, obviamente, tem todas as aplicações, né, em física. Então, a gente vai ver algumas aplicações aqui de oscilações, de osciladores físicos, mas tem oscilações também na química, tem reações que são oscilantes, né? Na biologia tem muitos osciladores e na engenharia, então, é um formalismo que vai ser muito útil, ok? Então, o formalismo, apesar de ser, então, nessas várias disciplinas e outras, né, que não coloquei aqui, ele é realmente o mesmo, e aí, uma vez que vocês têm, ok, tentem ter um pouco de recuo em relação a ele, e de identificar, ok, vocês vão ver depois esse tipo de equação aparecer, e aí isso vai falar para vocês vão dizer, a solução dessa equação é essa aqui é a equação do movimento harmônico simples, por exemplo, e então eu tenho noções do que acontece com esse sistema em termos de comportamento, de temporal, espacial, ok? Então, esse é o segundo assunto, ok, que vai entrar como assunto na primeira avaliação, ok? Então, a gente vai começar aqui com as oscilações mecânicas, ok? Em física, você tem, ok? Aqui em física, você tem as oscilações mecânicas, você tem oscilação eletromagnéticas, ok? Ou as ondas eletromagnéticas, vocês vão ver isso aqui em Física 4, ok? E depois quem continuar fazendo o curso de eletromagnetismo, então são toda a ótica física, ok? Ela é uma aplicação, ok, desse comportamento ondulatório da luz, ok? Mas particularmente vai ser uma onda, mas primeiro vamos ver os osciladores, ok? Então, ondas mecânicas, oscilações, desculpa, mecânicas. Então, o que é uma oscilação? Eu estou confundindo os dois, mas é bom que deixar as coisas claras. Uma oscilação é simplesmente você tem um sistema que tem uma posição, você identifica uma posição de equilíbrio e ele vai oscilar, ok, em torno dessa posição de equilíbrio, ok, devido sob a ação de forças, ok, que vão sempre trazer ele para condição de para posição de equilíbrio, ok? Então uma posição de equilíbrio eu já posso desenhar aqui um pouquinho que seria você tem, por exemplo, ok, um potencial, ok, esse aqui é um perfil de energia potencial. Ou pode ser pegue aqui um recipiente, né? Que você coloca no fundo uma bola de gude, ok? E essa bola de gude ela está em equilíbrio, ok? No fundo. Se você afastar para cá ou para cá essa bola de gude, ela vai começar a oscilar, ok? Então, se não tivesse forças de fricção, de atrito com essa superfície, ok? Ela ficaria oscilando, porque quando ela sobe aqui, ela tem sempre forças que vão trazer ela para cá. Quando ela está desse lado, forças vão trazer ela para cá, e então ela vai oscilar em torno dessa posição de equilíbrio, ok? Então, como exemplos dessas oscilações mecânicas, além disso, ok? Então, temos um sistema massa-mola que a gente vai usar bastante, apesar de ele ser um problema, assim, que você olha e diz, mas onde é que a gente vai ter esse sistema massa-mola? Por que diabos eu vou amarrar uma massa aqui, um cubinho, por exemplo, de massa M, a uma mola, ok? De constante elástica K, e olhar ela oscilando em torno da posição de equilíbrio. Na verdade, essa aqui é um sistema modelo, ok? E ele tem muitas aplicações. Então, uma delas, por exemplo, que a gente usa em física atômica, por exemplo, aí você tem o núcleo, né, de um átomo, aqui você tem um núcleo, e aí você tem um elétron, por exemplo, vamos pegar o átomo de hidrogênio, você tem um próton aqui, e você tem um elétron, e o elétron ali vai ter um movimento que eu não vou desenhar como essas órbitas de tipo átomo de Bohr, mas eu posso desenhar o átomo de Bohr, o elétron, ele tem, então, está girando em torno
do núcleo, ok? A descrição quântica, que é mais correta, ok? Ela é um pouquinho diferente, mas basicamente tem uma nuvem eletrônica, uma densidade de probabilidade do elétron estar em alguma posição aqui, tá certo? Que é simétrica. E aí, como é que você, uma maneira bastante simples de descrever várias propriedades desse átomo é de dizer que ele está assim amarrado com uma mola, ok? Obviamente que essa mola não é física, no átomo não tem mola, ok? Mas o formalismo é esse mesmo e você consegue deduzir bastante propriedade. Por quê? Porque essa mola, você vai submeter o átomo, o elétron, desculpa, você coloca um campo elétrico, ok? Um campo elétrico, como essa aqui é uma carga negativa, ok? Então, esse elétron aqui, ele vai oscilar, vamos dizer que esse campo é um campo oscilante, né, que oscila a uma certa frequência. Se o elétron ele vai fazer isso aqui também, né? E a gente pode descrever isso aqui como um sistema massa-mola, ok? Então, o importante aqui é o formalismo, ok? Então, o oscilador harmônico em mecânica quântica também é assim, ok? Então, tem o sistema massa-mola, que a gente vai usar bastante, tem um pêndulo simples, tem um pêndulo físico, ok? E tem um pêndulo de torção, que a gente também vai descrever, e tem muitos osciladores, ok? Variados, ok? Como exemplos de oscilações mecânicas, ok? Então, vamos começar aqui com o nosso sistema massa-mola, ok? Então, o que caracteriza esse sistema massa-mola? Então, é uma massa e uma certa mola que tem certas características, ok? E a gente vai ver quais são essas características. E a gente vai trabalhar aqui em uma dimensão, tá certo? Um D quer dizer uma dimensão, então a gente só precisa de uma coordenada x, uma coordenada espacial para descrever esse movimento, ok? Então, se tivesse mais de um eixo, ok? Então, é só decompor o movimento, porque como vocês aprenderam a fazer, né, em Física 1, então vocês vão decompor o movimento sobre a projeção sobre dois eixos, x e y, ok? Então, eu já escrevi aqui uma dimensão, né? Então, vou apagar aqui. E aí a gente tem uma posição x de t. Então, aqui a mola está em equilíbrio e primeiro vamos estudar, observar o que acontece. Se você afastar, ok, então é x de t, o que a gente vai chamar de velocidade é dx sobre dt, e a dt vai ser a derivada segunda da posição em função do tempo, seja a derivada de v, ok? Então, se você, aqui é a posição de equilíbrio, se você afastar, então você puxa, por exemplo, esse bloco, ok? No sentido para cá, por exemplo, ok? Você aplica uma força com a mão. Eu não vou colocar força, você puxa, ok? E aí você solta. Quando você solta, não tem mais a força exercida pela mão. E o que vocês vão observar? Vocês sabem que vocês vão observar que o bloco, ele vai voltar aqui, mas ele não vai parar na posição de equilíbrio, né? E aqui eu vou colocar que é sem atrito. É importante que seja sem atrito, ok? Por enquanto, a gente vai ver sem atrito. E aí ele vai passar dessa posição de equilíbrio, mas logo ele vai voltar e ele vai ficar oscilando em torno dessa posição de equilíbrio, ok? Então, é isso que a gente observa no átomo de hidrogênio, ok? Então, o modelo simples, como eu falei, que é o modelo do elétron elasticamente ligado, ok? Elétron elasticamente ligado. Isso, ligado, ok? Então, a gente pode representar aqui, aqui a energia potencial do elétron, ok? Com o sistema elétron-próton, ok? Então, aqui na energia potencial, a gente tem aqui um potencial repulsivo que impede que o elétron se aproxime do próton, porque carga positiva e carga negativa se repelem, ok? E longe é uma força atrativa, ok? Que a gente representa assim. E no fundo desse poço, a gente tem uma parte, pelo menos, ok? Em torno da posição de equilíbrio aqui, ok? Vou colocar aqui R0, R é a distância, então aqui seria X, ok? Então, onde ele vai ficar oscilando em um movimento harmônico simples, que a gente vai ver, ok? Em torno dessa posição de equilíbrio. Então, o elétron, ele fica
se afastando e voltando, ok? Sob a ação de uma força que é restauradora, como a gente vai ver, ok? Então, esse aqui é qualitativo e a gente vai começar a ver aqui como é que a gente pode descrever esse movimento, ok? Então, o nosso sistema aqui é um bloco de massa M, ok? Então, é M. O que importa para isso? Não tem atrito, importante esse aqui, porque quando a gente vai fazer, ok? Então, esse aqui é aquele ritual de Newton, que é dizer primeiro qual é o sistema, depois fazer o balanço de forças com um diagrama de corpo isolado, balanço de forças, ok? E a gente faz um diagrama de corpo isolado, então essa massa aqui, a gente está no equilíbrio, ok? Então, quais são as forças aplicadas? Você tem a força-peso desse bloco, ok? E tem a força normal exercida. Então, esse peso é exercido pela terra, sobre o bloco, e a força normal é exercida pela superfície aqui, sobre o bloco. Então, lembre que esse aqui não é um par ação-reação. Um par ação-reação, você tem dois corpos, então um exerce uma força sobre o outro, e o outro exerce uma força que é igual em módulo, mas que tem um sentido oposto, ok? Sobre o primeiro, tá certo? Aqui não é isso. A gente tem uma força aqui exercida sobre as duas forças estão exercidas sobre o sistema, ok? Ação-reação, as duas forças não são exercidas sobre a mesma parte, ok? Então, uma exercida pela terra e a outra exercida pela superfície, ok? No equilíbrio, essas duas forças são iguais, ok? E o que a gente faz aqui, a gente, por exemplo, comprime a mola, ok? Então, a gente comprime essa mola, ok? E a gente vai observar, então, temos uma nova posição aqui, que é, por exemplo, x é negativo, aqui, porque o zero, a posição de equilíbrio, é aqui, e o eixo está orientado à direita, e aqui o novo x está à esquerda do zero, então x negativo, e a gente vai observar o que acontece. Nesse caso aqui, uma vez que a gente solta, ok? Então eu tive que aplicar uma força, mas não é essa força que vou estudar agora. Eu vou soltar, ok? O objeto, ok? E deixar ele evoluir sob a ação das novas forças, ok? Então, ele vai realmente sofrer, vai ter uma aceleração desse eixo horizontal, então quer dizer que tem uma força, né? Soma das forças é igual à aceleração. Aqui a aceleração era zero, e aqui ela vai ser diferente de zero, ok? Vai ter variação de velocidade. Então, vai continuar no eixo vertical, vai continuar no equilíbrio, não vai acontecer nada. Então, a força normal que compensa exatamente a força peso, tá certo? Mas aqui a gente vai ter uma força que é orientada, ok? Nessa direção. Inicialmente, a gente solta com velocidade nula, tá certo? E a aceleração vai ser positiva, ok? Então, se A é positivo, isso quer dizer que F é positiva, tá certo? Então, a gente aplica a segunda lei de Newton. Lembram que primeiro é vetorial, então você faz a soma das forças, F mais P mais N é igual a MA. No eixo Y não acontece nada, e no eixo X, então a gente vai ter que F igual a MA igual a M d2 de x sobre dt2, ok? Então, essa aqui é a segunda lei, de Newton, a segunda lei da dinâmica, ok? E é a uma dimensão, então é muito simples. Então, em x igual a zero, ok? Em x igual a zero, essa força é nula, ok? E quando x é positivo, ela é negativa, ok? A gente vai observar que quando x é positivo, ela é negativa, a velocidade diminui, ok? A gente pode observar isso aqui. Então, a gente vai modelar, em primeira aproximação, essa força como dependendo linearmente da posição. A posição é x, a força é F, e quando a gente diz que depende linearmente, quer dizer que tem um coeficiente aqui que é uma constante, ok? K é uma constante. Então, se K é uma constante, então é uma dependência linear, ok? E a gente chama isso de força restauradora, por quê? Porque tem esse sinal menos aqui. Então, quando x é positivo, a força é negativa. Quer dizer o quê? Que quando x é positivo, aqui desse lado, quando o bloco está aqui nessa posição, a força aponta para o que a gente definiu como
a direção negativa do x. Quando o x é negativo, a força é positiva, ok? E a gente chama isso de força restauradora. F negativo, F positivo, ok? Então, a gente escreve aqui F igual a menos Kx, com esse K constante, e K é chamado de... Então, qual é a unidade de K? K realmente vai ser uma propriedade da mola, ok? Então, Newton por metro, ok? Newton dividido por metro, ok? E essa aqui é a constante elástica da mola. Então, nosso sistema tem duas grandezas importantes, que é a massa do bloco, M, e aqui a constante elástica da mola, tá certo? Então, eu vou reescrever essa segunda lei aqui, a gente tem que F, que é menos Kx, é igual a MA, tá certo? E a gente chega a essa equação aqui, que é, eu vou escrever de um lado a aceleração, ok? D2 de x sobre dt2, isso é a aceleração, é igual a menos K sobre M, ok? X, ok? Então, essa aqui é a equação do movimento harmônico simples. E essa é a equação que vocês têm que reconhecer, até eu vou bater bastante nessa tecla, ok? Que é a equação do movimento harmônico simples, é a seguinte, não é K sobre M, não é, ok? O importante é que você tem aqui a derivada segunda de uma grandeza, ok? E aqui você tem a própria grandeza, tá certo? E aqui você tem uma constante, ok? Então, tem três aspectos importantes nesse movimento do movimento harmônico simples. Você tem a aceleração. Alguém quer falar ou quer fechar o microfone, por favor? D2 de x sobre dt2, ok? Essa aqui é a aceleração. Então, SA é proporcional a, primeiro, é proporcional, ok? Proporcionalidade, à própria posição, tá certo? Então, x, ou seja, a aceleração, eu vou escrever ela como D2, a derivada segunda, ok, da grandeza, eu vou chamar ela com outro nome, tá certo? Aqui é x, eu vou botar um nome mais genérico para realmente... Então, você tem a aceleração é igual, por definição, né? A D2, eu vou chamar de psi, sobre dt2. Psi é alguma coisa, ok? Qualquer coisa. Uma grandeza, ok? E aí você tem que no movimento harmônico simples, essa derivada segunda da grandeza é proporcional à própria grandeza, ok? Que é uma função do tempo, ok? E proporcional quer dizer o quê? Que aqui você pode escrever que d2 de psi sobre dt2 é igual a uma constante, e aí essa constante você chama do jeito que você quiser, e a gente chama de ômega zero, por exemplo, ok? Ômega zero ao quadrado, vocês vão ver por quê. Isso é uma constante, ok? Você não sabe o que é, mas chama ela, essa aqui é constante, ok? Psi de t, e ainda não está completo, porque o importante é que essa força é restauradora, ou seja, tem um sinal menos, ok? Sem o sinal menos, não é um movimento harmônico simples, ok? Então, no caso do massa-mola, sistema massa-mola, a gente tem que esse ômega zero, massa-mola, lembrando que aqui a gente tem M e aqui a gente tem K, então, ômega zero ao quadrado é igual ao quê? É igual, ó, derivada segunda, proporcional à grandeza, com o sinal menos, essa constante aqui é ômega zero ao quadrado. Então, ômega zero ao quadrado é K sobre M, ok? E a gente vai ver que outros sistemas, essa constante é diferente, ok? Então, é isso que vocês têm que aprender a reconhecer. Isso é muito, muito importante. É a equação do movimento harmônico simples, ok? Então, como eu escrevi aqui, se você tiver que a derivada segunda é proporcional
com a grandeza, isso não é um movimento harmônico simples. Então, é importante que a constante seja positiva, obviamente, e que tenha o sinal menos na frente, ok? Então, vamos fazer uma revisãozinha, ok, dessa parte do que o que a gente está introduzindo hoje em relação aos assuntos de física 1, ok? A gente já viu, na verdade, esse tipo de problema em física 1, mas sem realmente ver a equação do movimento, ok? Lembram que física 1, a gente quando começou com a dinâmica, ok? Dinâmica quer dizer que envolve as forças, ok? O caso de uma força constante, ok? Então, o maior exemplo, esse que a gente sempre usa, é a força-peso, que quando você fica numa distância não muito variável, ok? Por exemplo, da superfície da Terra, a gente tem a aceleração que vai ser G, ok? Então, a gente tem que M vezes essa aceleração, aí minha grandeza é Y, que é a altura, ok? Eixo orientado para cima, ok? M vezes D2 de Y sobre dt2, ok? Variação derivada segunda da altura, ok? Em função do tempo, que é igual a menos mg, ok? Essa aqui não é uma força restauradora, porque não é proporcional a y, tá certo? É uma constante, ok? Então, A é constante, que é igual a menos g, ok? Esse aqui, m, desaparece, A é igual a menos g. Então, a gente sabe que para isso você pega A é dv sobre dt, então V é do tipo menos gt mais V0, ok? E V é d2y, desculpa, é dy sobre dt. Então, y tem essa forma aqui, tá certo? Isso é a solução, então a gente tem aqui, vou escrever aqui, y é uma função do tempo, ok? É igual a menos meio de A. Para generalizar, aqui é G, mas qualquer força, qualquer aceleração constante vai ser essa aqui. Se ela é qualquer aceleração constante, ok? Meio de A, t ao quadrado, mais V0t, mais y0, ok? Esse aqui para A constante. E um exemplo é a força-peso. Então, em termos de, se eu colocar aqui a força, por exemplo, ok? Eu vou fazer um diagrama da força em função de y, ok? Aqui vai ser a força, aqui vai ser y, ok? Então, o que eu tenho aqui? Essa força, ela é... Aqui, vou fazer. Essa força, ela é constante, ok? Vou colocar somente a partir de y igual a zero, que seria a superfície da Terra, ok? Ela é constante. Isso aqui não é muito constante. Vou fazer ela, por exemplo, aqui. Ok? Então, F é constante, tá certo? E aí, quando a gente tem uma força constante, ok, eu vou começar. Então, depois que a gente falou desse aqui, então, caso numa força constante, então a gente aprendeu a escrever a energia potencial, por exemplo, da força constante, ok? Então, é F igual a mg, ok? E aí a gente trabalhou, ok? A noção de conservação da energia, ok? Particularmente com essa força constante. Depois, o primeiro exemplo de força que depende da posição, ok? Essa aqui independe da posição. O primeiro exemplo foi o caso da força restauradora, ok? Só que a gente não escreveu a equação do movimento, simplesmente a gente escreveu que essa força, ok? Essa força, ela varia, ok? Ela vai variar em função da posição, é igual a f de x, ok? Por exemplo, você vai calcular o trabalho, ok? Então, você calcula o trabalhozinho, ok? E aí você diz, durante um deslocamento dx, você diz que é f vezes esse deslocamento dx, ok? E aí, quando você vai querer calcular o trabalho de uma posição A para uma posição B, você vai fazer a integral de A a B de f dx, ok? Então, quando f é constante, é muito simples, ok? Vai ser igual a f fator de B menos A, ok?
quando f é constante, porque tira da integral, ok? E vocês lembram que, se a força não for constante, vai ser igual a integral de a a b, de f de x dx, se a força for uma função de x. A forma mais simples de dependência em x é uma dependência linear, ok? E existe na natureza, ok, uma força dessa, que é a força restauradora, que a gente modeliza, ok, como menos kx, ok? Então, esse k, o que vocês têm que entender, a gente pode falar de menos kx, por exemplo, para o elétron no átomo, ok, de hidrogênio, mas obviamente que o k é só uma maneira, ok, de representar um parâmetro, ok, mas que, obviamente, não é a constante elástica de uma mola real, é só uma maneira conveniente, ok, de escrever a equação do movimento. Então, a gente tem aqui d2 de x sobre dt2 é igual a menos k sobre m é igual, vezes x é igual a menos ômega ao quadrado x, ok? Então, esse menos ômega, ok, eu vou ver aqui qual é a solução aqui dessa equação do movimento harmônico simples. Então, como se repete, como que você pode ter alguma coisa, vocês sabem que a função que se repete quando deriva é a função exponencial, né? Se você tem exponencial de x, a derivada vai ser exponencial de x, ok? Derivada sobre, desculpa, aqui seria o tempo, né? Então, você tem exponencial de t, você vai derivar em função do tempo, vai ser exponencial de t, etc, ok? Então, aqui o que a gente vai ter é que uma função que você deriva duas vezes, você reencontra a própria função, só que com sinal menos. Então, vocês sabem que se você tiver uma função desse tipo, x é proporcional ao cosseno de algum argumento aqui que a gente vai detalhar, uma função do tempo, ok? Então, você deriva uma primeira vez em função do tempo. dx sobre dt, cosseno vai dar a é uma constante, então ela fica derivada do cosseno aqui do argumento, vai ser menos seno desse argumento, ok? E aí depois você deriva a função que está lá dentro, e em função do tempo, φ é uma constante, eu vou falar do que é, φ é uma constante, e aqui é a função do tempo. Alfa também é uma constante, então tira da integral e você vai obter essa aqui. Se você derivar de novo essa daqui, ou seja, obter d2 de x sobre dt2, vai ser menos, aí o A vai permanecer, vai ter, voltar aqui a cosseno, ok? Só que fica o sinal menos, porque a derivada do seno é o próprio cosseno, e aí vezes alfa ao quadrado. Então, d2 de x sobre dt2 é igual a menos alfa ao quadrado vezes o próprio x, ok? A gente reconhece aqui a cosseno de alfa t mais φ, que é x de t. Então, a gente tem que d2 de x sobre dt2 é igual a menos alfa ao quadrado, ok? Eu fiz de propósito mudar a notação em geral, a gente não chama de alfa, a gente chama de ômega, ok? Então, a gente tem uma solução possível, ok? Então, esse x de t, o quê? É uma solução dessa equação do movimento do harmônico simples, ok? Então, x é a cosseno de ômega t mais φ, ou seja, uma função senoidal, ok, do tempo. E aqui, ômega é igual a raiz de k sobre m, no caso do massa mola, ok? Outra solução, eu comecei com o cosseno, eu posso também começar com o seno, eu vou ver que funciona também, ok? Então, x igual a b seno de ômega t mais, aqui é o mesmo ômega, a gente vai ver que precisa ser o mesmo ômega, e filinha é outra constante, ok? Então, funciona também. Então, a solução geral pode ser uma soma dos dois. Em geral, a gente vai usar somente o cosseno, somente o seno, ok? Cosseno e seno, por que é a mesma coisa botar um cosseno, um seno? É porque são duas funções que são senoidais, ok? E que estão defasadas, ok? De π sobre 2, a gente vai ver isso aqui. Vocês podem notar aqui que eu não coloquei cosseno de ômega t mais φ, seno de ômega t mais φ. Aqui é suficiente colocar cosseno e aqui seno de ômega t, ok? Com essas constantes a e b, e vai ser tão bom quanto x de t igual a, sei lá, a linha cosseno de ômega t mais φ, ou x de t igual a b'
cosseno de ômega t mais φ', ok? Então, pode usar isso, pode usar isso, pode usar isso. Vocês vão ver que é só ajustar os coeficientes A, B, e aqui a linha φ' e B, ok? Podem representar o mesmo, exatamente o mesmo sistema, ok? Então, o sistema massa-mola, a gente tem que K sobre M é igual a ômega ao quadrado, ok? Então, o movimento do bloco, ele vai ser assim, x de t igual a esse aqui, ok? A cosseno de ômega t mais φ, e agora a gente vai ver o que são todas essas grandezas. A é a amplitude, ok? Então, vocês podem ver que em termos de dimensão de grandeza, A, qual é a unidade de A? A dimensão de A é a dimensão de x. Esse cosseno aqui é adimensional, é um número, ok? Cosseno de θ, θ aqui em radiano, ok? Cosseno de alguma coisa em radiano é um número, ok? Que varia entre cosseno de ômega t mais φ, varia entre menos 1 e 1, ok? Então, é um número. Então, a dimensão desse aqui, ou seja, é um tempo, é um comprimento, é um campo elétrico, ok? É a mesma que a de A, tá certo? Então, se a gente está falando aqui de bloco, massa mola, ok? Então, A está em metros, a mesma unidade que X, ok? Então, é a amplitude, e a gente vê que como esse aqui oscila entre menos 1 e mais 1, então X, ok, vai oscilar entre menos A e mais A, ok? Então, é que eu coloquei aqui, você tem, em função do tempo, ok? Assim, ele oscila entre mais A, menos A, mais A, menos A, ok? Então, é a amplitude. E vocês podem ver que é a mesma, ok? A mesma unidade de x é A. Ômega é o quê? Ômega é a frequência angular. Uma maneira de mostrar isso aqui, isso é em função do tempo, ok? Então, deixa eu pegar aqui uma ilustração que eu gosto, que eu vi no livro. Ah, não, eu não posso pegar, desculpa. Mas se você fizer oscilar, por exemplo, esse massa-mola aqui, cadê? O massa-mola aqui, você vê que você vai colocar um papel aqui. Você vai colocar uma tira de papel, ok? E você coloca alguma coisa, um, um lápis, ok? Que vai desenhar no papel a posição de um ponto aqui do bloco. Então, em função do tempo, e o papel ele tem que desfilar, obviamente, para não ficar simplesmente fazendo isso. Então, é como os seismógrafos, né? Que tem um papel que está desfilando em função do tempo, ok? Então, a escala é o tempo, a escala horizontal, e aí você tem uma caneta que oscila, dependendo do sinal que ela recebe, ok? Então, quando tem um terremoto, aí fica assim, mas aí se fosse um sistema, um oscilador harmônico simples, o que faria a caneta? Ela faria isso, né? Exatamente essa curva aqui, tá bom? Então, ômega é a frequência angular, então é em radianos por segundo. Isso que é radiano por segundo é óbvio, porque isso que está dentro do cosseno aqui, o argumento do cosseno, então é uma soma. Então, cada um desses termos aqui, ômega t e φ, tem que estar na unidade, e na verdade é adimensional, porque é radiano. Okay? Você lembra que radiano é adimensional, tá certo? Então, ômega t é radiano, então ômega, como t é segundo, ômega tem que ser radiano por segundo. Aí, quando você multiplica radiano por segundo vezes segundo, vai dar radiano. E φ deve ser diretamente em radiano, vou falar depois, ok? Então, ômega é a frequência angular em radiano por segundo, ok? E F é a frequência, então, radiano por segundo, quer dizer que, por unidade de tempo, qual é o ângulo, ok? Obviamente que aqui não é o movimento circular, tá certo? Mas é a é, é, é o
a quantidade de radianos por unidade de segundo, enquanto que a frequência, ok? Que é ômega sobre 2π, você divide por 2π, então você tem radiano, divide por 2π, você vai ter, como esse aqui é radiano por segundo, você divide radiano por radiano, você vai ter a unidade é por segundo, ok? Que a gente chama de hertz também. Pode ser tanto S, ok? Então, esse aqui quer dizer que é o número de oscilações completas por segundo, ok? Por unidade de tempo. Então, se o sistema, ok? Ele está fazendo isso, então você pega qualquer posição, então é mais fácil pegar um extremo, por exemplo, então um bloco, quando ele está na extremidade, ok? Na amplitude mais A do movimento, então, ok? Você bate aqui um segundo, quantas oscilações ele faz, ok? Então, se ele está oscilando a frequência de 1 Hz, ele vai fazer 1, 2, 3, uma oscilação completa por segundo, ok? Então, esse aqui eu acho que dá para entender. Φ é a constante de fase. A constante de fase é uma coisa bem simples, é que você, se φ for igual a zero, você tem que x é igual a cosseno de ômega t, por exemplo. Então, se φ é igual a zero, no tempo t igual a zero, você vai ter a cosseno de zero, ou seja, você vai estar em a. Eu não sei se tem uma situação aqui que é desse tipo, deixa eu ver aqui essa oscilação. Cadê? Pronto, esse é o exemplo, tá certo? Então, no tempo t igual a zero aqui, no tempo t igual a zero, ok? Eu tenho que x é igual a, ok? T igual a zero, x é igual a, tá certo? Então, isso quer dizer que φ é igual a zero, ok? Porque se φ é igual a zero, no tempo t igual a zero, x é igual a, ok? Agora, ele pode estar em outro, ok? Por exemplo, no tempo t igual a zero, ele pode estar aqui também, ok? Uma posição diferente. Ou seja, ele não está no máximo nem no mínimo, ok? E aí, aqui pode ter duas possibilidades, ok? Em t igual a zero, ele está nessa posição aqui, que eu coloquei, ok? Esse pontinho aqui. Mas ele pode estar na inclinação negativa ou na inclinação positiva aqui da senoide, tá certo? Então, essa aqui vai corresponder a dois φ diferentes, obviamente, ok? Mais φ e menos φ, ok? A gente vai ver como que faz isso depois. Então, em t igual a zero, x de t igual a zero, ok? Se você fizer t igual a zero aqui, você vai ter que x de t igual a zero é a cosseno de φ, tá certo? A cosseno de φ, ok? Então, se cosseno de φ igual a 1, então você tem φ igual a zero, ok? Que é o caso que a gente viu antes. Mas se for diferente de 1, então você vai calcular, ok? Você vai calcular, então, o cosseno de φ. Você sabe qual é a posição, ok? Esse aqui é mais com exercícios que vocês vão entender. Eu acho que eu não vou me estender muito sobre isso, porque fica muito abstrato, fazendo exemplos que a gente vai entender melhor isso. Mas eu espero que vocês não tenham dificuldade com essa constante de fase. Essa constante de fase, ela simplesmente diz, ok, vocês podem ver aqui, eu tenho 3 dessas oscilações, a cinzenta aqui, que é a que eu representei em cima, que é φ igual a zero, ok? E aqui você tem 2 φ que são diferentes, mas que vão dar o mesmo A aqui. O importante aqui, já que tem 2 valores, como é que vocês vão definir, ok? O φ aqui, se é mais ou menos, ok? Então, vai ser o sinal do cosseno e do seno, ok? Eu vou ver aqui depois. O período, ok? O período não aparece diretamente aqui nessa expressão, ok? Aqui a gente falou a amplitude, a frequência angular, e aqui φ é a constante de fase. Pronto, a gente tem tudo aqui. Só que a gente tem outras grandezas que vão caracterizar essa oscilação, ok? Que é, por exemplo, o período. E a gente vê que realmente essa aqui é uma escala temporal
e a gente vê que o movimento se repete. Aí, aqui, por exemplo, tem o máximo, depois de um certo tempo, ele volta ao máximo. Então, a gente coloca aqui entre dois, ok? Dois tempos, ok? Então, eu vou colocar aqui. No tempo t, por exemplo, a gente tem o máximo, e no tempo t mais t, a gente volta, ok? E aqui t mais 2t. Então, tem um período, e a gente pega qualquer posição, por exemplo, aqui. Ele é zero, aí desce, passa por zero, mas subindo. Aqui estava descendo, sobe, e aí quando ele passa de novo pela posição x igual a zero, ok? Descendente, então a gente tem, de novo, ok? Um período. Esse período, como é uma sinoide, é de quê? T é tal que... T não é igual a 2π, né? O que vai ser igual a 2π? O que é o período de uma função cosseno? Cosseno de θ. Qual é o período? T, desculpa, vou colocar aqui, período do cosseno é 2π, tá certo? Então, θ, cosseno. Θ é o argumento que está dentro do cosseno, tá certo? Θ, cosseno de θ mais 2π é igual a cosseno de θ. Seno de θ mais 2π é igual a seno de θ. Ok? Então, o período do cosseno é 2π. Só que esse θ, na nossa equação aqui, é igual a ômega t, ok? Então, cosseno de ômega t mais o período, desculpa, vou colocar aqui, ômega é uma constante do movimento, né? T mais o período é igual a cosseno de ômega t, tá certo? Por definição. Isso é a definição do período. Então, se o período do cosseno é 2π, quer dizer que ômega t é igual a 2π, ok? Para que isso seja verdadeiro, ok? Então, ômega t mais ômega t maiúsculo é igual a cosseno de ômega t. Então, quer dizer que ômega t é 2π, ok? Então, ômega t é 2π, então a gente tem aqui uma relação entre... onde é que eu coloquei o período? Aqui. Então, t é o período, é 2π sobre ômega, a frequência angular é 2π sobre o período. E aí, como t é o tempo de uma oscilação completa, então é igual a 1 sobre f, porque f é o número de oscilações completas por segundo, ok? Então, temos essa relação aqui, essas três relações, ok? T, que na verdade é essa, né? Essa aqui, essas duas são absolutamente equivalentes, e T aqui, que é igual a 1 sobre F. Ok? Perguntas? Ok. Então, tudo que vocês precisam saber sobre o movimento harmônico simples já está aqui. Então, esse formalismo. Então, a gente vai aplicar mais um pouquinho para mostrar como é realmente um problema de formalismo, ok? Então, vamos passar para um pêndulo, ok? Que é um oscilador. A gente viu um primeiro oscilador, que é o massa-mola, ok? Então, agora vai ser o pêndulo de torção, ok? E foi o massa-mola. E agora vamos para o pêndulo de torção. O pêndulo de torção é um sistema, ok? Que é, aqui você tem um suporte, ok? Pode ser o teto, um fio de torção, ok? E aqui você tem uma barra, ok? Que é horizontal. Então, no equilíbrio, ok? Ele fica fixo, ok? Não tem forças, tem forças aplicadas, ok? Na horizontal. Então, você tem, se você pegar aqui o centro de massa dessa barra aqui, que seria, se ela é uniforme aqui, então você vai ter essa força de tração, né? A força de tensão do cabo, e aqui o peso que está aplicado no centro de massa, e aqui não acontece nada na vertical, porque as duas forças se
compensam, ok? Mas aí, na horizontal, o que acontece? No plano horizontal, porque esse aqui, todo o movimento vai acontecer no plano horizontal. Esse aqui é visto de lado, ok? Então, você tem, aqui é up, então aqui é up e down, ou seja, em cima, embaixo. E aqui é visto, por exemplo, de baixo, ok? Estou olhando embaixo, ok? Nesse pêndulo. Então, o que eu faço aqui, ele está numa posição de equilíbrio, e aí eu vou girar de um ângulo θ aqui, esse pêndulo. Aqui é a posição de equilíbrio, por exemplo, que vai corresponder ao que eu chamo de θ igual a zero. Quando θ igual a zero está no equilíbrio, eu vou girar ele, ok? De um ângulo θ, o que vai acontecer? Ele vai voltar, passar pela posição de equilíbrio, ir do outro lado e voltar, ele vai ficar oscilando no plano horizontal, tá certo? Então, aqui as grandezas que a gente usa são... é mais conveniente usar, por exemplo, o momento de inércia, usar a aceleração angular, etc., ok? Movimento de rotação, física 1. E aí, as leis, a segunda lei de Newton para a rotação, ela se escreve o quê? A primeira é em coordenadas cartesianas, a gente usa aqui F igual a MA, ok? F igual a MA. Vocês podem usar ainda assim, ok? Aqui vou botar vetor porque vai ser bidimensional, aqui é no plano horizontal, ok? Não é muito conveniente escrever isso aqui em coordenadas cartesianas, se a gente vai usar, então, o equivalente, a gente pode mostrar que o equivalente da força, quando a gente fala do movimento de rotação em torno de um eixo assim de rotação, é o... Não, esse aqui é o equivalente da massa, é o equivalente da massa, é o torque, ok? Que está, é uma função da força, inclusive, então é o torque, é igual o analógico que dá massa é o momento de inércia, ok? E aqui a gente vai ter, eu vou tirar, ok? Então, o torque é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular, ok? O torque, ok? É proporcional, ok? Ao ângulo, ok? E ele é um torque restaurador. Então, a gente vai dizer que o torque é proporcional ao ângulo com uma constante negativa, uma constante kappa aqui, e o sinal negativo. Kappa é constante positiva, e aí você tem um torque restaurador, ok? Então, a gente escreve aqui, alfa é a derivada segunda, né, de θ, em função do tempo. Então, a gente escreve a segunda lei, tal, que é o torque, ok? Então, menos K θ é igual a I d2 de θ sobre dt2. Então, vou reescrever aqui, ok? Aí a gente chega a essa equação, ok? Que é d2 da grandeza, se chama θ aqui, que é o ângulo, é proporcional à própria grandeza, ok? Proporcional porque esse aqui é uma constante. Deixa eu escrever aqui. Aqui é θ de t, né? Se deriva duas vezes em função de... Você reencontra a própria grandeza. Essa aqui é uma constante positiva. Aqui você tem o sinal menos, ok? Sinal negativo. E aí você reencontra o movimento harmônico simples. Você é capaz de ver derivada segunda proporcional com sinal menos, ok? A própria grandeza. Então, qual é a solução? Aí você já sabe a solução. A solução é θ de t, ok? Que já está escrito aqui, uma θ de t, eu vou chamar isso aqui de ômega ao quadrado, menos ômega ao quadrado, ok? E aí, ômega é o quê? Ômega é kappa, a constante de torção sobre o momento de inércia, ok? Que você calcula depois, ok? E aí, θ de t vai ser igual ao quê? Vai ser igual a uma certa amplitude, que eu posso chamar de θm, ok? Vezes cosseno de ômega t mais uma constante de fase φ. Pronto, aí está a minha solução que eu coloquei aqui. A amplitude, momento, desculpe, frequência angular, que é raiz de constante de torção sobre o momento de inércia, e aqui a constante de fase. E aí a descrição é a mesma. Θ de t é aquela oscilação, ok? Se você desenhar, eu não desenhei aqui, que é uma pena.
Então, você tem aqui, vou fazer tentar fazer um diagrama não muito feio. Ok? Então, o que eu vou colocar aqui é θ, aqui é o tempo, e aqui é θm, aqui é menos θm, e ele vai oscilar, dependendo de φ aqui, ele vai começar, por exemplo, ele está assim, está fazendo assim. Não está uma bela senoide, mas é isso, tá certo? Então, ele vai oscilar, esse aqui vai ser o período, ok? T é igual a ômega sobre 2π, é igual a 1 sobre 2π, raiz de kappa sobre I, ok? Ou seja, vocês estão reconhecendo que não tem um sistema que é o pêndulo de torção, um sistema que é o massa-mola, ok? Todos têm a mesma, formalmente, a mesma equação do movimento, e aí as propriedades a gente já sabe, ok? Então, vamos fazer mais um exemplo, não sei se tem outro depois, basicamente é este, que é o pêndulo simples, ok? Então, terceiro exemplo aqui. Pêndulo simples. Então, o pêndulo simples, ele é... Você tem um suporte aqui, pode ser o teto, e aí você tem um fio de massa desprezível, ok? Toda a massa aqui está concentrada aqui. Na verdade, pode ser um pêndulo físico também. Você tem alguma coisa assim, ok? Um pêndulo físico é uma distribuição contínua de matéria, né? Que tem uma certa forma, pode ser uma forma meio estranha assim, ok? E que vai ter, então, em torno desse eixo de rotação, um certo momento de inércia, ok? No caso do pêndulo simples, como esse aqui é um fio sem massa, toda a massa concentrada na extremidade, o momento de inércia, vocês lembram que é o elemento de massa, ok? Vezes a distância ao quadrado, ok? A distância ao eixo de rotação. Então, toda a massa está concentrada a uma distância L do eixo de rotação, então, para esse sistema aqui, o momento de inércia é mL ao quadrado, ok? Então, a gente usa, de novo, essa segunda lei de Newton, ok? Para a rotação. Então, I vezes alfa, ok? Que é o equivalente de MA, é igual ao torque, ok? Total. Mas tem mais de uma força aqui, né? Então, a gente tem o peso. Quando você salta, então, o pêndulo, ele está na posição de equilíbrio, você primeiro vai segurar e você vai começar a estudar o movimento quando você saltar ele, ok? Não está mais aplicando essa força com a mão. Você solta ele, e uma vez que soltou, só tem duas forças aplicadas a essa massa. O sistema é a massa, ok? E as forças aplicadas a ele, esse sistema, são a força de tensão, né, do fio, ok? Que está na direção do fio, e o peso, que é sempre vertical, tá certo? Então, qual é o torque da força de tensão? O torque é zero, porque a definição do torque é o produto vetorial de R, o que é R? R é essa distância aqui. A partir do ponto de oscilação, ok? Você bota o vetor R, que é a posição da massa em relação a esse eixo de rotação, ok? Vetorial, a força, ok? Então, como R e T têm a mesma direção, ok? Apesar de serem sentidos opostos, então o produto vetorial vai ser zero. E aí, qual vai ser o produto vetorial de R vezes P? Você, como a componente que é na mesma direção, ela não conta, só vai contar a componente do peso que é perpendicular, ok? A a direção da corda, ok? De R. E aí vai ser esse vetorzinho aqui, que eu posso colocar aqui, né? Vou recolocar aqui. Então, é essa componente aqui que vai contar. Então, essa componente vai ser o quê? É menos, ok? Porque você tem que girar no sentido, o sentido positivo, ok? Dos ângulos é esta aqui,
ok? Θ positivo. E aí, para ir de R a essa força, você tem que girar no sentido oposto, ok? Tem R aqui, você gira assim. Então, vai ser menos. Qual é R aqui? O módulo é L, ok? Desculpa, reescrever. Menos L. Qual é o módulo do peso? É mg, ok? Só que é módulo de L, de R, módulo da força, mg, e o seno que eles têm entre eles. Então, é o seno de θ, ok? Então, o torque é menos L mg seno de θ. Então, a gente escreve a segunda lei de Newton, e alfa é igual a menos L mg de θ, alfa é d2 de θ sobre dt2, e a gente chega a essa equação aqui, ok? E essa aqui é a equação do movimento harmônico simples? Não é, tá certo? Porque a gente não tem θ aqui, a gente tem seno de θ, ok? Então, a gente tem d2 de θ sobre dt2, tem o sinal menos, tem uma constante, ok? Constante. Mas, aqui, a gente, em vez de θ, tem seno de θ. Então, aqui a gente faz a aproximação das pequenas oscilações, ok? Se θ for muito menor do que 1 em radianos, ok? Então, a gente vai ter seno de θ que é da ordem de θ. E a gente vai poder aproximar esse seno de θ por θ, e aí vai ter o movimento harmônico simples. Vocês podem verificar aqui, tem alguns exemplos. Se você fizer, calcular o seno de 0,001 radiano, vocês vão achar, ok, calculadora, em radiano, obviamente, que o seno é 0,001, ou seja, o próprio θ, tá certo? Se você fizer agora 10 a menos 2, em vez de 10 a menos 3, aí já não é tão, ok? Mas é aproximadamente 0,01. E aí, quanto maior esse ângulo aqui, pior fica a aproximação. Mas vocês podem ver aqui que mesmo para 0,1 radiano, você tem aqui 0,0998, é aproximadamente 0,1, ou seja, ainda pode fazer essa aproximação. Mas se você colocar 1 radiano, aí o seno de 1 radiano é 0,84. E aí, claramente, é diferente. Mesmo se você arredondar para a primeira casa decimal, você vai ter 0,8 e não 1, tá certo? Então, para o ângulo grande, você não pode fazer essa aproximação das pequenas oscilações. Mas se você estiver aqui nas oscilações pequenas, θ pequeno, você pode fazer essa aproximação. E aí você pode escrever a equação aqui, d2 de θ sobre dt2 é igual a menos essa constante aqui, que a gente vai chamar como? Vai chamar de ômega ao quadrado, θ, e a gente tem a equação do movimento harmônico simples, ok? Então, ômega é igual a mgl sobre I. Se a gente usar o fato de que esse aqui funciona para um pêndulo físico, ok? Pêndulo físico, ok? Então, I é igual a ml ao quadrado, ok? Então, você faz aqui mgl sobre ml ao quadrado, e você vai obter que para o pêndulo simples, ômega é igual a raiz de g sobre l, ok? E isso aqui é muito interessante, né? Primeiro, eu não falei, mas deixa eu inserir só uma página aqui para falar de uma coisa aqui bem interessante. A gente viu até agora que para o massa-mola, ômega é igual, vou botar ao quadrado, né? K sobre M. Cada mola M do bloco, ok? Para o pêndulo de torção, a gente viu que ômega ao quadrado é igual a kappa sobre I, ok? A gente viu agora que para o pêndulo físico, o simples, ok? A gente tem que ômega ao quadrado é igual a mg L sobre I, né? mg L sobre I barra pêndulo simples é igual a G sobre R, ok? Aí o que a gente pode notar em todas essa
esses exemplos, ok, de movimento harmônico simples, é que esse ômega ao quadrado, e então o tempo, t, o período, desculpe, é independente do tempo, né? Independente do tempo. Ok? Porque t é igual a 2π sobre ômega. Então, se ômega é independente do tempo, t também. Esse aqui vale também aqui, e esse aqui vale também aqui. Então, o movimento harmônico simples, ok? O período é independente do tempo. Isso quer dizer o quê? Que se o sistema massa-mola, ok? Independente do tempo, não, desculpa. É independente do tempo que... independente da amplitude. Ok? Porque você poderia pensar no sistema massa-mola, se você afastar mais a mola, ok? Se você comprimir mais ou estender mais a mola, então a amplitude ela vai ser maior, e aí você vai ter, ele vai levar mais tempo para passar, mas não, ele vai levar o mesmo tempo, ok? Então, ele vai mais rápido, obviamente, quando você tem uma amplitude maior, porque no fundo, no final, ele vai ter que fazer essa oscilação completa durante o mesmo tempo, ok? Então, isso vale também para o pêndulo físico, e é por isso que o pêndulo físico ele foi muito usado, ok, para fazer relógios, ok? Tinha aquele sistema com um, uma, uma haste, na verdade, né? Com uma massa na extremidade, ok? E aí ficava oscilando, toc, 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 ok? Aí você ajusta o quê? Por exemplo, para que isso aqui seja 1 segundo, ok? Para que ele faça uma oscilação completa em 1 segundo. Então, você não pode ajustar o G, porque G é a Terra que vai impor isso aqui, mas aí você pode ajustar o comprimento desse pêndulo, ok? Para que o período seja 1 segundo, ok? E basicamente você afasta ele um pouquinho, e independentemente da amplitude inicial, desde que ela não seja muito grande, porque a gente viu que não é mais um movimento harmônico simples, então ele vai sempre levar o mesmo tempo, 1 segundo, por exemplo, para percorrer, e aí vai as engrenagens, toc, toc, ok, fazer uma base de tempo para fazer um relógio, né? Tem que ter uma base de tempo. Ok, então essa é uma propriedade muito, muito importante, ok, dos osciladores. Ok, então esse que eu desenhei aqui é que independentemente, ok, se você, aqui você tem a posição de equilíbrio em cinza, e aí uma primeira amplitude, você solta aqui esse lado azul, você solta aqui com um θ pequeno, aí ele vai ficar oscilando, ok? Se você soltar ele com um θ inicial maior, né, amplitude θm, então ele vai oscilar entre menos θm, θm, menos θm, θm, ok? Mas ele vai levar o mesmo tempo para fazer isso, ok? E aqui, se você aumentar, desde que fique nas pequenas oscilações. Então, aqui, obviamente, que a velocidade vai ser maior, ok? A velocidade aonde? Ok? Quando ele passa aqui, por exemplo, ele vai ter que ter uma velocidade maior aqui do que aqui, uma velocidade média, particularmente. Ok? Ok. Aí eu ia falar da energia, mas eu acho que antes de falar da energia, eu vou falar da velocidade e da aceleração, né? Eu vou colocar aqui vai ter um pouquinho de espaço aqui, ok? Então eu vou... Perguntas? Então, a gente não estudou vários sistemas. A gente estudou um movimento, um oscilador, que tem um movimento harmônico simples. Então, tem vários exemplos disso aqui, mas todos eles têm o mesmo formalismo. A grandeza é diferente. Aqui é um ângulo, aqui também, ok? Esse aqui é um ângulo no plano vertical, aqui um ângulo no plano horizontal. Aqui é um x, né? Uma distância em metro, mas, no fundo, a equação é a mesma.
e os comportamentos a gente sabe descrever, ok? Então, como eu não falei explicitamente, mas se você tiver bom, vou pegar x, né? X de t é igual a cosseno, né? De ômega t mais φ. Então, esse aqui é o deslocamento, ok? Deslocamento em relação à posição de equilíbrio, ok? De equilíbrio, ok? Equilíbrio. O que é essa posição de equilíbrio? Quando eu coloco aqui, é x igual a zero, ok? Então, se não for x igual a zero, tem que escrever se a posição de equilíbrio é x0, posição de equilíbrio. Então, você tem que escrever que x de t é igual a x0, ou seja, o que vai ter esse movimento aqui é x menos x0, né? É igual a cosseno de ômega t mais φ, ok? Tá claro isso aqui? Então, tem que ser, o que tem esse comportamento harmônico simples é o deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Em geral, a gente pega como zero essa posição de equilíbrio e escreve isso, ok? Então, agora eu vou falar de velocidade. Então, quando eu vou escrever v, eu vou botar aqui, é uma função do tempo? Claro que é, né? Vai ser dx sobre dt, vai ser igual a menos, ok? Ômega a seno de ômega t mais φ, ok? E a gente reconhece também que esse seno aqui, ele vai evoluir, ele vai de menos 1, ele vai oscilar entre menos 1 e mais 1. Então, a velocidade ela vai oscilar entre menos ômega A e mais ômega A, tá certo? Então, a gente vai dizer que é menos Vm seno de ômega t mais φ, ok? Onde Vm, que é o valor máximo da velocidade, ok? O valor absoluto, ok? Vm é positivo, então ele vai oscilar entre si. O que vai mudar aqui, o sinal negativo, é quando aqui você tem. Se você tem a velocidade assim, V aqui é negativo. Se a velocidade é assim, V é positivo, ok? Vm é igual a ômega A, ok? Então, V, a velocidade máxima depende de ômega, ou seja, de km no massa mola, mas L depende da amplitude, ok? E aí, a gente vai escrever aqui A de t. Eu vou escrever, mas eu já sei, né? Eu já sei que A de t é igual a menos ômega ao quadrado x de t. É assim que eu encontrei a minha solução x de t, ok? Mas vamos calcular. Eu sei dessa aqui, mas vamos derivar a velocidade em função do tempo. Então, a gente vai lá. Menos, aí vai ter ômega ao quadrado, porque já tem um ômega aqui, vai aparecer um novo ômega quando eu derivar essa função do tempo. A cosseno de ômega t mais φ, ok? Isso daqui é x de t, ok? Então, esse eu sei. Ok? Então, o que a gente vê é que tanto o deslocamento quanto a velocidade e a aceleração são funções senoidais, ok, do tempo. E elas estão, por exemplo, se eu comparar, o mais simples é comparar aqui a aceleração. Deixa eu ver aqui. A aceleração A e a posição, em relação à posição de equilíbrio, estão em fase? Alguém pode me dizer se estão em fase, ou posição de fase, ou tem uma relação diferente? Não estão em fase, não. Elas estão em... Ó, vejam, quando x é máximo aqui, A é mínimo, porque tem o sinal menos, né?
Então, na verdade, quando um é máximo, outro é mínimo. Quando um é mínimo, outro é máximo, tá certo? Então, se eu desenhar aqui, eu vou tentar desenhar aqui o A é o X, aqui vai ser o X, aqui vai ser o A, ok? Em função do tempo, os dois em função do tempo, e aqui vai ser x de t. Então, vamos dizer que x de t é assim, ok? Eu vou tentar fazer ele. Então, esse aqui é x de t, ok? E aqui vou fazer a de t. Eu vejo que quando... Ó, o que é a aceleração máxima aqui é ômega ao quadrado a, tá certo? Então, aqui vai variar entre a e menos a. E esse vai variar entre ômega ao quadrado. Desculpa, não é ômega 2, é ômega ao quadrado, ok? E menos ômega ao quadrado a, tá? Concorda? Ok? Porque esse aqui vai oscilar entre menos 1 e mais 1. Então, quando x é igual a A, ok? Quando x é máximo aqui, como é a aceleração? A aceleração é menos, ok? Ômega quadrado A, ou seja, está aqui. Né? Quando o x é mínimo, ok? Particularmente aqui é negativo, então A é positivo, ok? Porque A cossino de ômega t mais φ é x, então x é mínimo, é negativo, então aqui vai ser positivo máximo, ok? Então você vai ter que A vai ser assim, ok? Então aqui você vem, sobe, desce, ok? A amplitude é diferente, são unidades diferentes e tudo, mas em termos de fase, ok? A frequência é a mesma, é ômega, a frequência angular, mesma frequência, mesmo período, tudo igual aqui. O que muda é a diferença de fase, de uma certa maneira, estão em oposição de fase. Ok? Oposição de fase. Quando um é máximo, outro é mínimo. Esse aqui é fácil de entender porque você pega uma samola, ok? Então, vou desenhar aqui o meu suporte e aqui é a superfície sem atrito, ok? Então, eu vou ter aqui a minha mola, ok? E, por exemplo, eu vou colocar meu bloco aqui. Aqui. Vou colocar o bloco nessa posição aqui, tá certo? E aí a posição de equilíbrio, por exemplo, é aqui. É onde a mola ela não está nem comprimida nem estendida, tá certo? Então, ele está aqui numa posição X, ok? Então, eu sei que, nesse caso, então, X positivo, como é a força? A força é uma força restauradora, ok? F é assim. F tem que ser negativo, ok? E a força é o quê? É a aceleração, né? Então, quando X é positivo, a aceleração é negativa. Quando X é negativo, okay? Se o bloco estivesse aqui, a mola comprimida, a força é assim, ok? X negativo, F, ou seja, a aceleração, essas duas coisas têm a mesma, são proporcionais com o fator M, ok? F igual a MA. Então, o sinal de F é o sinal de A. Ok? Então, a gente verifica isso, e aí agora com a velocidade, só para a velocidade como é que ela é. Você tem esse sinal menos, aqui, da velocidade, mas mais do que isso, você tem o seno quando o x é um cosseno, tá certo? Então, elas não estão nem em fase, ok? Nem em oposição de fase, ok? Se aqui fosse um cosseno também, então seria a oposição de fase. E se tivesse sem o sinal menos, seria em fase. Mas eles estão nem em fase, nem em oposição de fase. Na verdade, a defasagem entre o cosseno e o seno é π sobre 2, ok? Então, se eu desenhar aqui, de novo, x
ok? Esse aqui é x em função do tempo. E aqui vou desenhar v em função do tempo, ok? Então, aqui vou ter x e aqui, e esse aqui em função do tempo, ok? Então, vou colocar aqui um x que é assim, ok? Aqui, inclusive, φ igual a zero, cosseno, ok? Se x é igual a cosseno de ômega t, então aqui x é igual a cosseno de ômega t, e φ é nulo, porque no tempo t igual a zero, desculpa, x é igual a cosseno de ômega t. Φ igual a zero, porque ele está máximo no tempo t igual a zero. Então, como é a velocidade? V, então, vai ser igual a menos Vm seno de ômega t, tá certo? Então, você pode ver aqui que quando o cosseno é igual a 1, quanto vale o seno? Se cosseno é igual a 1, seno é zero. Ok? Quando o cosseno é menos 1, o seno também é nulo. Ok? Aí tem um problema, porque... Sim, é isso. Aí quando... Ah, desculpa aqui. Quando eu vou desenhar esse daqui, ó. Quando x é zero, ok? X é nulo aqui. Quando o cosseno é zero, cosseno zero quer dizer que ômega t é igual a tipo π sobre 2, tá certo? Cosseno é igual a zero, o seno é igual a 1, tá certo? Então, ele está máximo. Quando S é zero, ele vai ser aqui. Quando S é máximo, S vai ser zero, ok? Quando S é zero, etc, etc. Então, eu vou desenhar o V assim, ok? E aqui é zero, então ele vai ser máximo. Então, quando x é nulo, V é extremo, ok? E quando x é extremo, V é nulo, tá certo? E aí a defasagem aqui... Só um minutinho. Ok, desculpa. Então, vai ser... Eu posso escrever que é menos Vm cosseno de ômega t, mais uma defasagem aqui, que vai ser... Deixa eu ver aqui se é mais ou menos π sobre 2. Tenho que verificar aqui. Seno de ômega t... Desculpa. Eu tenho que reencontrar aqui. Você tem um círculo trigonométrico, né? Aí você tem um ângulo θ aqui. E aí você tem, se ele tem raio 1, ok? Então aqui você vai ter cosseno de θ. E aqui você vai ter seno de θ. Então, eu vou colocar um ângulo qualquer. Vou pegar um assim. Então, eu tenho aqui seno de θ é igual a cosseno de... Seno de θ, é isso. É igual a cosseno de θ mais π sobre 2, ok? Se eu fizer θ aqui, θ linha, ok? Mais π sobre 2, então eu vou adicionar π sobre 2 aqui. E aí, o seno desse ângulo aqui é positivo, então é igual a menos cosseno de θ', ou então eu posso escrever que é, se eu fizer menos, ok, é menos, é cosseno de θ', menos π sobre 2. Isso, se eu fizer θ' menos π sobre 2, vai ser aqui,
Então, o seno desse aqui, não, é menos. É menos. Ok? Então, eu vou voltar aqui a minha. Então, aqui vai ser isso, ok? Então, tem uma defasagem de π sobre 2, ok? Eles estão em quadratura de fase. X e V a gente chama de quadratura de fase. O que vocês têm que lembrar dessa quadratura de fase é que quando um é máximo, o outro é nulo, ok? Quando um é mínimo, o outro é nulo. E aí, de novo, a gente verifica isso com o nosso sistema massa-mola, ok? Então, a gente tem aqui o suporte, ok? Suporte. Aqui a superfície sem atrito, ok? E a nossa mola e o bloco, ok? Então, vou colocar aqui a posição de equilíbrio, colocar o bloco aqui, tá certo? Então, uma posição X, ok? Que é, aqui é X positiva, ok? Aí, o que acontece com a velocidade? A velocidade, aqui ela pode estar negativa ou positiva. Ele pode estar voltando para a posição de equilíbrio ou ele pode estar se afastando da posição de equilíbrio. Tudo depende, ok, de como está o movimento. Nos dois casos, o que a gente sabe é que a aceleração é assim, tá certo? A aceleração é assim. A aceleração é negativa porque x é positivo. Agora, a velocidade pode ser positiva ou negativa. Isso que a gente viu aqui é que quando você tem x, por exemplo, a gente tem x positivo, então é nessa parte aqui, então a gente tem que a velocidade, ok? Nessa parte aqui, por exemplo, a velocidade aqui é positiva, tá certo? Ela é positiva. Mas aqui, x é positivo e a velocidade aqui é negativa, tá certo? Então, o sinal de x não dá o sinal de v, ok? Essa parte, por exemplo, essa parte aqui, v é positivo. Não, x é positivo, ok? Positivo. V também é positivo, ok? Nessa parte aqui, x, desculpa, é negativo, ok? E V ainda é positivo. Aqui x é negativo, V também é negativo, ou seja, ok? A gente vê isso aqui, que V pode ser positivo ou negativo. O que a gente sabe é que quando V chegar aqui, quando o sistema, vamos dizer que ele está indo nessa direção aqui, ok? Então, a aceleração aqui, ela vai ser sempre negativa para x positivo, e ela vai ser aqui A igual a zero. Não tem força aqui, porque F igual a menos kx. Então, x igual a zero, F igual a zero, ok? Então, a aceleração é nula aqui, tá certo? A aceleração é máxima aqui, ok? Porque x igual a F máxima, ok? F é igual a menos K, que é máximo, ok? Em valor absoluto, ok? Então, a força, o valor absoluto da aceleração aqui vai ser máximo, e aqui vai diminuir, passar por zero, e aqui aumentar de novo, ok? Só que sendo positivo, etc. Agora, a velocidade, o que acontece aqui? A velocidade, quando x é máximo, x máximo, a gente viu que a velocidade é igual a zero. Quando x é mínimo, a velocidade é zero. Quando x é igual a zero, a velocidade é máxima, mais ou menos, ok? Positiva ou negativa, tá certo? Quando o bloco passa aqui pela posição de equilíbrio, ele está com a velocidade máxima. Então, Vm, ou aqui, menos Vm, ok? Mas ele está na velocidade máxima aqui. E aqui, menos A, V igual a zero, e mais A, aqui, V igual a zero. Tá bom? E aí você pode ver isso aqui com essas expressões que a gente viu, ok? As relações entre x, v e a. Ok, ainda tem um pouquinho de tempo para continuar. Eu vou terminar um pouquinho mais cedo hoje. Então, a gente vai falar agora da energia no movimento harmônico simples. O que, de uma certa maneira, eu comecei a falar, porque onde eu comecei a falar de energia aqui é quando eu falei a velocidade
não é constante. Ok? A velocidade é uma função harmônica do tempo, ok? Então, a velocidade, ela varia como um cosseno, como um seno, ok? Então, tem posições onde ela é máxima, tem posições onde ela é mínima, mínima em termos de... ok? Oscila entre mais Vm e menos Vm, e tem posições onde ela é nula, ok? Quando, desculpa, nula aqui, e mais Vm ou menos Vm quando passa pela posição de equilíbrio. Então, a gente sabe que a energia cinética é proporcional a V ao quadrado. Então, a energia cinética também vai ser uma função oscilante, né? Aqui a energia cinética vai ser nula, aqui ela vai ser máxima, aqui ela vai ser nula. Então, a energia cinética vai oscilar entre 0, máxima 0, máxima 0, etc. Então, a energia cinética também vai ser assim, né? K. E vai oscilar entre Km e aí não vai ser menos Km, ok? A gente pode já prever o resultado, porque a energia cinética não pode ser negativa, né? Então, ela vai oscilar entre 0 aqui e Km. Então, a gente vai ter 0 aqui, a gente vai ter K máximo aqui, e a energia cinética vai oscilar, ok? Aí a gente vai ver qual é a frequência da oscilação e qual é o valor de Km, ok? Mas a gente já pode prever esse comportamento, ok? Então, vamos lá. Quando a gente estudou em Física 1 casos de aceleração nula, ou seja, quando há que é a definição, na verdade, de equilíbrio, ok? Quando a soma das forças resultantes é nula, então a velocidade é constante, V igual a V0, ok? Não é o nosso caso aqui, porque pontualmente ela pode ser igual a zero, a aceleração, né, quando passa pela posição de equilíbrio, mas ela não permanece, é uma função do tempo, ela não é uma constante, ok? Então, a gente não vai ter uma velocidade constante, ok? Mas aqui, no caso de A ser igual a zero sempre, V é uma constante e X é uma função linear do tempo, ok? E a força, que é proporcional à aceleração, é nula, ok? Quando a aceleração é uma constante não nula, a velocidade é uma função linear do tempo e a posição é uma função quadrática do tempo, ok? Ou seja, x de t é uma parábola, tá certo? Então, a força é como a aceleração, ok? Uma constante. Então, é uma força F0 que é constante. Então, eu desenhei aqui essa força constante em função de x. E eu vou relembrar aqui uma maneira muito útil de descrever os movimentos, ok? No caso de ter uma força constante ou não. Aqui, obviamente, ela não é constante, ok? Aqui a gente tem uma figura aqui de uma energia potencial U, ok? Em função da posição, ok? Então, cuidado que a gente vai escrever depois essa energia potencial em função. Não vai ser esse termo aqui, tá? Não vai ser esse tipo de desenho para o sistema massa-mola ou para um oscilador harmônico, tá certo? Mas aqui, por exemplo, é a energia potencial gravitacional. Você tem realmente um relevo, ok? Então, aqui você está subindo uma montanha, aqui você desce, aqui sobe de novo, etc. Ok? Essa aqui seria a energia potencial gravitacional, ok? Então, que varia assim, ok? Então, bem que no caso da energia potencial gravitacional, Então, a gente tem aqui posições de equilíbrio. Por quê? Primeiro, vamos ver quando não está no equilíbrio, ok? A gente tem aqui a relação entre a força e a energia potencial, F igual a menos du sobre dx, ok? Vocês podem lembrar, ok? A variação de energia potencial, ok? É menos F dx, ok? Que é o trabalho, ok? Se é uma força conservativa, que é o caso que a gente está estudando aqui, ok? Então, a gente tem essa relação entre F e du sobre dx. Se essa aqui é U, du sobre dx é a inclinação, ok, dessa
dessa curva, tá certo? Então, a gente vê aqui, por exemplo, nesse trecho aqui, entre aqui, essa posição e essa posição, du sobre dx é negativo, né? Estou aumentando o x, diminuindo o u. Então, aqui a gente tem que du sobre dx é negativo, ok? Então, a força é positiva. Okay? Se du sobre dx é negativo, F é positivo. F aponta para esse lado. Se a gente estiver aqui, ok? Du sobre dx é positivo, ok? Estou aumentando aqui, x, aumentando x, aumentando a energia potencial, tá certo? Então, a força aqui, ela é negativa. E assim por diante. Quando du sobre dx é negativo, a força é positiva. Quando du sobre dx é positivo, a força é negativa, ok? Então, a gente vê que quando a gente está aqui próximo dos extremos dessa energia potencial, então, aqui desse lado, por exemplo, aqui vai ser a força positiva e aqui a força negativa, tá certo? Mas aqui a força entre os dois é F igual a zero. Aqui, F igual a zero. F igual a zero é o que define o equilíbrio, tá certo? Só que a gente sabe que você tem equilíbrio estável e equilíbrio instável. Qual é a diferença em termos aqui de comportamento dinâmico? Quando você está aqui no topo dessa montanha, tá certo? Então, você está... A bola de gude, ela está... O que você faz? Um relevo assim. A bola de gude, ela fica lá em cima enquanto não mexe nela, tá certo? Então, sob a ação da gravidade, ok? E da força normal exercida pela montanha, ela sobe a bola de gude, ela fica em equilíbrio, tá certo? Então, na vertical, não tem problema. Na horizontal, se você aplicar, se você deslocar ela, por exemplo, nessa direção aqui, o que vai acontecer? Você desloca ela para cá, ok? E solta. O que vai acontecer é que desse lado aqui, a força é positiva. Então, ela vai continuar descendo. Se você deslocar ela para cá, a força é negativa. Então, ela vai continuar descendo. Então, qualquer que seja o lado que você vai tirar ela da posição de equilíbrio, ela vai sair mais ainda dessa posição de equilíbrio. Então, é por isso que é chamado de equilíbrio instável, ok? É o contrário aqui, porque aqui, se você afastar a bolinha desse lado, como desse lado aqui a força é negativa, a força vai tender a fazer essa bolinha voltar na posição de equilíbrio. Se você deslocar para cá, a força é positiva e a bolinha vai ficar aqui. Na verdade, ela vai oscilar, ok? Então, essa aqui a gente vê aparecer aqui uma força restauradora, né? Ela é negativa desse lado, positiva do outro lado, e essa aqui vai ser a forma do potencial harmônico, ok? Que é uma parábola. Então, o potencial é uma parábola, ok? A força é linear com a... E aí, quando você deriva uma função quadrática de x, você vai ter uma função linear de x, como é o caso da força restauradora. Então, vamos lá, massa mola, a força em função da posição, quando x, então é uma função linear, ok? E é negativa quando x, desculpa, a força é positiva quando x é negativo, aqui x é negativo, força positiva, aqui x é positivo, força negativa, ok? Então, essa reta aqui, F igual a menos kx, x igual a zero, F igual a zero, ok? E aí, a gente escreve que F igual a menos kx igual a menos du sobre dx. Então, vamos procurar aqui a forma dessa energia potencial, ok? Em função de x. Então, já que é menos du sobre dx, du é igual a kx, ok? O menos sai, porque é menos du sobre dx é igual a menos kx, e a gente tem essa relação aqui, e para achar a energia potencial entre U de uma posição B menos U de uma posição A, ok? Então, a gente vai ter aqui K, que vai ser uma constante integral de A a B de x dx, ok? E essa integral aqui, K saiu porque é uma constante. E x, então, a integral desse aqui vai ser x, vai ser b ao quadrado sobre 2 menos a ao quadrado sobre 2, ok? Então, é o que está escrito aqui. Aí eu não coloquei a e b, eu coloquei x0 e x, tá certo? Então, u de x menos u de x0 é igual a k, essa função aqui de x, x ao quadrado sobre 2, entre x e x0.
E aí, se a gente disser que a energia potencial zero, a gente sempre pode dizer, né, que onde é o zero de energia potencial, então a gente coloca ela igual a zero aqui, então a gente vai ter aqui U de X, ok? E aí, X igual a zero, X0 igual a zero, U de X é igual a Kx ao quadrado sobre 2, ok? Então, é uma função, como a gente já estava prevendo, ok? Que é uma função quadrática da posição, ok? E aí, a força que é derivada dessa aqui vai ser uma função linear de x, ok? Então, está aqui a energia potencial cuidada aqui em função da posição, ok? U em função da posição é meio de kx ao quadrado. Agora, você sabe, em função, por que estou insistindo que é em função da posição? É porque a gente pode escrever também o de t. Eu sei que a energia cinética, ela muda, né, em função do tempo, então a energia potencial, certamente. Então, U de t vai ser igual a meio de k, x de t ao quadrado, não é? Então, isso aqui, a cada momento, ok? Então, U vai ser uma função de t e de x, ok? Então, U vai ser igual a meio de k, e o que é x ao quadrado é a, não preciso colocar, eu vou colocar aqui a ao quadrado, cosseno ao quadrado, que é ômega t mais, ok? Então, é uma função do tempo. Ok? Ok? Então, eu vou escrever aqui x de t igual a xm cosseno ômega t. Então, o que eu acabei de fazer aqui. E a energia cinética, eu também vou escrever ela como meio de mv ao quadrado. É sempre essa expressão, ok? Essa aqui é a expressão para o oscilador harmônico. Ok? Harmônico. E essa expressão aqui, era para qualquer sistema, né? É meio de mv ao quadrado. Então, a gente escreve, e aí a gente tem, já falei desse aqui, Vm igual a ômega xm, e então U é igual a meio de k xm ao quadrado cosseno de ômega t, e k é igual a meio, ó, o que eu escrevi aqui, meio de m. Isso aqui é o quadrado, sinal ao quadrado, essa aqui é Vm, ok? Então, eu vou ter que a soma da energia potencial mais a energia cinética, que a gente chama de energia mecânica, é meio de, essa aqui é a energia, o seno é a energia cinética, proporcional à velocidade ao quadrado, e aqui o cosseno é proporcional à posição. Então, vocês têm aqui que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 1. Então, essa aqui é igual a E, ok? E é uma constante, porque K é uma constante, e Xm não é qualquer X, Xm é a amplitude, ok? Então, eu posso reescrever isso aqui como E é igual a meio de K. Eu vou chamar aqui de A ao quadrado, para não confundir com uma variável, ok? Isso aqui é uma constante. Se eu escrever que X é igual a cosseno ômega t, cosseno ômega t aqui, ok? Mais φ, tá bom? Então, é uma constante. Então, se é uma constante a soma dos dois, a gente tem que a soma dos dois varia com o tempo e a posição, ok? Varia com a posição e o tempo, com a posição e o tempo, mas a soma das duas é uma constante independente da posição e independente do tempo. Então, qualquer seja o momento, qualquer seja a posição, a gente tem que a energia é conservada, ok? Então, na próxima aula, a gente vai fazer exercícios, comentar mais sobre isso. Na verdade, vou mandar uma lista para vocês, porque, como eu falei, a semana... Deixa eu parar aqui a gravação.